A liderança do povo de Deus no Antigo Testamento era fortalecida pelo Espírito Santo. Moisés, por exemplo, estava em tão estreita harmonia com o Espírito de Deus que compartilhava dos próprios sentimentos de Deus. Sofria quando Deus sofria, ficava irado contra o pecado quando Deus se irava com o pecado. Isso está lá em Êxodo 32, 19. O Espírito Santo vinha também sobre indivíduos a fim de equipá-los para serviços especiais. Por exemplo, José, a quem foi outorgado o Espírito para capacitá-lo a agir de modo eficaz na casa de Faraó. Gênesis 41, do 38 ao 40. Então, no Antigo Testamento existiam pessoas eleitas por Deus para acontecimentos específicos, né? Como foi o caso de Noé. Deus escolheu ele para construir uma arca. Então Deus falou com ele pelo Espírito de uma forma muito clara, ordenando ele confeccionar a arca, e Deus deu as medidas, tudo detalhadamente. Assim aconteceu também com Moisés, quando Deus deu a ordem de construir o tabernáculo, né? Então Deus deu as medidas do tabernáculo, tudo como deveria ser feito. E assim todos os outros profetas e homens de Deus que receberam direcionamentos de Deus, tudo isso aconteceu pela atuação do Espírito Santo, né? E aqui também não foi diferente com o caso de José. José que se tornou governador, né, em todo o Egito. E esse poder que José tinha, né, ele que interpretou os sonhos, né, lá na masmorra, e tudo que ele fazia, a Bíblia diz que tudo que José botava a mão para fazer, prosperava. Por quê? Porque Deus estava com José. A inspiração de José vinha de Deus, né? Então, qual era o segredo de José? O segredo de José era o próprio Espírito de Deus atuando na vida dele. Havia ainda uma consciência no Antigo Testamento de que o Espírito desejava guiar as pessoas no terreno da retidão. Davi dá testemunho disto em alguns dos seus salmos. Salmo 51, do 10 ao 13, Salmo 143, 10. Isso eu quero ler. Salmo 51, do 10 ao 13. Vai dizer, né? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Dá até a entender, né, que o Espírito Santo estava dentro de Davi, né? Mas eu acredito que não, né? Só que ele tinha essa intimidade com o Espírito Santo. E ele vai dizer, torna a me dar a alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Davi era alguém que tinha tanta intimidade com o Espírito Santo, que assim como nós temos o Espírito Santo habitando em nós, né, embora o Espírito Santo não tivesse sido derramado ainda, a sensação que esses homens tiveram, como foi o caso de Davi, é que o Espírito Santo estava ali, muito pertinho deles, né? Eles tinham intimidade com o Espírito também. O povo de Deus que seguia o seu próprio caminho, ao invés de ouvir a voz de Deus, recusava-se a seguir o caminho do Espírito, né? Isso a gente lê lá em Gênesis 16, 16, o exemplo de Sara, né? Deus havia prometido que Abraão teria um filho na sua velhice, e esse filho, que se chamaria futuramente Isaac, né? Através desse filho, Deus cumpriria as promessas que ele tinha para o povo de Israel, para Abraão, né? Mas Sara
contrariando a direção de Deus, ela meio que insistiu com o marido para que Abraão deitasse, né, com Agar, com uma escrava egípcia que ele tinha. E ali Abraão acabou obedecendo a mulher, né, teve relações com a escrava, e foi onde que nasceu um filho que não fazia parte do projeto de Deus, que foi o caso de Ismael. Depois Deus abençoa Ismael também, né? Todos aqueles conflitos que acontecem hoje lá em Israel, mais especificamente na faixa de Gaza, né, são um conflito entre os descendentes de Ismael e os descendentes de Isaac. São todos irmãos, mas não se tem como irmãos. Por isso tem toda essa guerra que acontece lá. E são todos filhos de Abraão, descendentes de Abraão, né? Os ismaelitas e os israelitas, né? Descendentes de Ismael e descendentes de Isaac. Tudo por quê? Porque Sara não obedeceu o comando que Deus havia dado, né? Mas, enfim, Deus é tão misericordioso que abençoou também a descendência de Ismael. Ao longo da história bíblica, podemos ver que o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento. Um exemplo disso está descrito em Atos 2, do 16 ao 21, quando Pedro anuncia que o Pentecostes é um cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, 28, como a gente já falou aqui no começo, né? Lá em Atos 2, do 16 ao 21, quando, no dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo está sendo derramado, Pedro, tomado pelo Espírito Santo, ele anuncia a todas aquelas pessoas que estavam participando da festa de Pentecostes, lá em Jerusalém, que aquele acontecimento, aquele derramar do Espírito Santo, estava acontecendo naquele exato momento, era o cumprimento da profecia de Joel 2:28. Só como eu falei aqui no começo da aula, essa profecia de Joel 2:28 não foi só para aquele dia, ela continua valendo para os dias de hoje. Até a volta de Jesus, o Espírito Santo vai continuar sendo derramado e milhares de pessoas vão ainda se converter, se dobrar diante de Jesus e vão receber o Espírito Santo, assim como nós, amém? Que a Bíblia diz lá em Apocalipse que o número de pessoas que estará um dia prostrado diante do trono do Cordeiro de Deus é milhões de milhões e milhares de milhares. Significa que muita gente vai ser salva. Amém? Muita gente vai ser salva. A ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Podemos encontrar a ação do Espírito Santo antes mesmo de Jesus nascer. Quando Maria recebeu a notícia de que em seu ventre seria gerado o Messias, as palavras ditas pelo anjo foram: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Um outro momento em que vemos a ação do Espírito Santo na vida de Jesus é em seu batismo, na forma de uma pomba, conforme descrito em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Aí marca versículo 8. É para ser versículo 10, tá? Marcos 1. Aqui palavras de João Batista, né? Marcos 1, 8. Eu em verdade vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Aí no versículo 10 vai dizer: logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, que como pomba, descia sobre ele. Então é sempre bom lembrar que o Espírito Santo desceu como pomba. Não é uma pomba, né? Que não sei se vocês já viram pessoas falar, né, que uma pomba desceu sobre Jesus, né? Eu já vi até filme, né? Não teve nenhuma pomba que desceu sobre Jesus. O Espírito Santo veio em forma de uma pomba, como uma pomba. Ok? Então é só uma curiosidade que às vezes a pessoa se perde, né?
E até porque a pomba na Bíblia ela é um símbolo do Espírito Santo. É por isso que aí às vezes a pessoa até confunde, né? Mas ele veio como pomba. Não quer dizer que foi uma pomba. A ação do Espírito Santo na vida do crente. O Espírito Santo é o agente da salvação. Nisto, ele nos convence do pecado, do juízo e da justiça, conforme João 16, do 7 ao 8. O que significa isso? O Espírito Santo nos convence do pecado, né? Sempre que nós pecamos, sempre que nós sucumbimos diante de uma tentação, o Espírito Santo nos alerta. Ó, isso é pecado. Não vai comer essa isca aí, não. É pecado. Então ele nos convence. Não tem desculpa para a gente, né? E ele sempre vai nos convencer do pecado. Ele também nos convence do juízo. Vai haver um grande juízo um dia sobre a terra, vai haver um grande julgamento. No entanto, de tempos em tempos, a Bíblia fala lá em 1 Pedro, né? Acho que é 1 Pedro, 2 Pedro, que o juízo deve começar pela igreja. Então, de tempos em tempos, há uma espécie de mover profético, onde Deus vem trazendo um tempo de juízo sobre a igreja. Na verdade, vem trazendo um tempo de juízo sobre todo o planeta. Mas o juízo sempre começa aqui dentro da igreja. É quando você vai ver o pastor, a pastora, o apóstolo, o homem de Deus, a mulher de Deus, muitas vezes trazendo palavras duras, palavras de alerta, palavras severas. Quando isso acontece, normalmente começou um tempo de juízo, né? E o Espírito Santo nos convence. E convence também da justiça, ou seja, do caminho que eu devo andar, um caminho reto, um caminho de santidade, né? Um caminho justo. A palavra de Deus, ela aponta para a justiça de Deus, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, os princípios e valores do reino. Eu preciso andar de acordo com a justiça do reino, com os princípios e valores do reino. O Espírito Santo me convence disso, né? Revela-nos a verdade a respeito de Jesus. Então, o Espírito Santo ele nos revela a verdade a respeito de Jesus. João 14, versículo 16 e 26. Ele também realiza o novo nascimento. João 3, do 3 ao 6, né? Na conversa que Jesus teve com Nicodemos, o mestre da lei, quando ele explica sobre o novo nascimento. Quem realiza esse novo nascimento nas nossas vidas é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo faz-nos membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. É ele que nos torna membros do corpo de Cristo, da família de Deus, da igreja. Ele torna-nos participantes da natureza divina. 1 Pedro 1, 4. O Espírito Santo é o agente da nossa santificação. Romanos 8, 9 e 1 Coríntios 6, 19. Ele nos purifica, dirige e leva-nos a uma vida santa, libertando-nos da escravidão do pecado, conforme Romanos 8, do 2 ao 4 e Gálatas 5, do 16 ao 17. Tem uma música, né? Aquela cantora carioca, o Espírito Santo, ele é quem batiza, ele é quem nos leva, ele é quem... E assim vai. Né? Sara Sheva, o nome dela, Sara Sheva. Ela cantou essa música, na época ela pertencia ao ministério da igreja da pastora Ludmila Feber, que ficava localizado em Copacabana, Rio de Janeiro, né? Então a pastora Ludmila Feber, juntamente com seu marido, eles tinham um ministério, e a Sara Sheva, na época, era líder de louvor lá na igreja da pastora Ludmila, e foi quando eles gravaram essa música, né? Então a música é muito linda, a gente usava muito nos encontros, né? E basicamente a letra da música diz: o Espírito Santo é ele quem batiza, é ele quem conduz, ele quem nos leva, né? Ele que purifica, ele que nos liberta, ele que faz tudo, né? O avivamento, se fala muito sobre avivamento, né? O avivamento ele só acontece pelo Espírito.
Quem produz um mover profético, quem produz um avivamento é o Espírito Santo. Se tirar o Espírito Santo, não acontece nada. Aí é o mover do homem. Tem até uma pregação do Rodolfo Abrantes, que ele fala, o mover do homem e o mover do Espírito. Então, tem lugares onde o Espírito Santo não está mais lá. Aí aquilo ali é só mover do homem. É mover na carne. E aí você vê que não tem nada do Espírito. E por isso que a coisa não flui. Agora, quando é o Espírito Santo que está agindo, a diferença é gritante. Então, tem o mover do homem e tem o mover do Espírito. O Espírito Santo ele testifica que somos filhos de Deus, conforme Romanos 8,16. E ajuda-nos na adoração a Deus. Romanos 8, do 26 ao 27. Então, ele testifica que somos filhos e ele também nos ajuda na adoração. E ele também produz em nós as qualidades do caráter de Cristo, que o glorificam, conforme Gálatas 5, do 22 ao 23. Que nunca é demais a gente ler, Essa é uma passagem que a gente tem que ler de tempos em tempos, para a gente vigiar, Gálatas 5, do 22 ao 23, diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Quem produz esse fruto em nós é o próprio Espírito Santo. Se não fosse ele, estaríamos perdidos. E 1 Pedro 1, 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, vai dizer, eleito segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, a santificação, ela é produzida pelo Espírito Santo. Ele é que produz, ou reproduz o caráter de Deus em nós. O fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito aparece no texto de Gálatas 5, 22 a 26, em oposição direta à obra da carne, que nada mais é do que uma disposição contínua de andar segundo a natureza corrompida do pecado. Nesse ambiente, esse fruto é decorrência de uma nova vida em Cristo Jesus. Gálatas 2:20, diz que estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se somos participantes dos benefícios de sua morte e ressurreição, devemos compreender que precisamos assumir por completo a natureza e o modo de vida de Jesus, plenamente expresso pelo fruto do Espírito Santo, conforme Hebreus 3:14, Hebreus 6, do 4 ao 10. Batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? A palavra batismo tem sua origem na língua grega e literalmente quer dizer deixar-se ser envolvido profundamente. Batismo no Espírito Santo é, portanto, o pleno revestimento de poder, como a gente costuma dizer, no crente, que lhe confere autoridade e poder da parte de Deus para testemunhar de Cristo e trabalhar de modo eficaz na igreja diante do mundo. Atos 1, versículo 8. Eu gosto sempre de usar a seguinte expressão, olha aqui para mim agora. Eu acabei de tirar o meu blazer, ok? Então, se eu perguntar para você se eu estou vestido, É evidente que eu não estou nu aqui agora, Então, eu estou vestido. Agora, o que é o batismo com o Espírito Santo? É o revestimento. Eu já estou vestido, mas agora eu vou revestir, Então, eu acabei de me revestir, acabei de pegar o meu blazer aqui, o paletó, Eu me revesti. Então, isso é o batismo com o Espírito Santo. É quando eu recebo um revestimento de poder. E quando esse revestimento de poder vem da parte de Deus, eu posso manifestar a evidência de dons, como o dom de línguas, que é muito comum, mas não necessariamente o dom de línguas. Eu posso manifestar outros dons. E pode acontecer de Deus me dar dons naquele momento de revestimento, que eu não consigo discernir na hora, mas depois eu vou perceber que eu recebi um dom que não necessariamente naquele momento eu percebi, ok?
Então, não necessariamente vai ser sempre o dom de línguas estranhas, porque a palavra de Deus fala que Deus distribui os dons conforme Ele quer. Então, alguns recebem o dom de línguas, outros recebem o dom de interpretação, outros recebem o dom de discernimento, né? E assim vários dons, dom de socorro, dom de milagres e tantos outros dons que a Bíblia fala. Quem pode ser batizado no Espírito Santo? A Bíblia diz, quem pode ser batizado? Todo aquele que nasceu de novo. Atos 2, do 38 ao 40. Aquele que busca e obedece a Deus. Atos 5, 38. Como obter este batismo? Primeiro, desejar o batismo. João 7, do 37 ao 38. E eu preciso pedir a Deus em oração. Lucas 11 e 13, né? Pedi e dá-se-vos-á, né? Buscais e encontrareis. A evidência do batismo no Espírito. A evidência mais importante desse batismo é o falar em outras línguas, conforme Atos 2, 4, 1 Coríntios 14, do 14 ao 15. Este falar em outras línguas tanto pode representar outros idiomas desconhecidos na terra, em que alguém está sendo batizado, quanto pode representar língua de anjos, né, ou uma língua estranha. Este sinal significa basicamente, né, este sinal da língua dos anjos, ou a língua estranha, ela serve para a edificação do corpo de Cristo, a igreja, conforme 1 Coríntios 14, do 5 ao 6, 1 Coríntios 14, do 13 ao 17. E também a devoção a Deus ou edificação pessoal. Então, o dom de falar uma outra língua, ele serve também para devoção a Deus e edificação pessoal, conforme 1 Coríntios 14, versículo 2, 4 e 14. Só bom lembrar que todo aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, no momento da fé, você já é selado com o Espírito Santo. Isso está escrito em Efésios 1, versículo 13, né? É também nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, em louvor da sua glória. Então, no momento da fé, quando você crê na palavra de Deus, na pregação do evangelho, você já é selado com o Espírito Santo. Então, normalmente se diz que batismo no Espírito Santo, ele é um revestimento de poder, onde nós somos tomados pelo Espírito Santo, né? O pastor Marcos Feliciano, ele costuma explicar a diferença de ser batizado no Espírito Santo e batizado com o Espírito Santo. No momento da fé, quando você crê na palavra, você é batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo mergulha em nós e ele passa a habitar em nós desde o momento da fé. Ok? Agora, o que é o batismo no Espírito Santo? É um revestimento de poder, onde eu sou tomado pelo Espírito Santo e pode acontecer a manifestação de dons. O dom de línguas, como foi dito aqui, é um dos mais comuns, mas não é o único. Certo? Alguma dúvida sobre isso? Entendeu? Conclusão. O Espírito Santo é uma pessoa que tem plena unidade com Deus. Ele é também conselheiro, ensinador e ajudador. O Espírito Santo convence, regenera e acrescenta conhecimento apurado a respeito de Deus ao homem. O Espírito Santo é responsável por nos entregar o poder de Deus e operar em nós o processo contínuo da santificação. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por mais essa aula. Te agradecemos pela tua presença doce do Espírito Santo durante todo esse momento. Que realmente todos aqui possam, ó Deus, corresponder a todos esses ensinamentos e utilizar todos esses ensinamentos como semente para serem plantadas, ó Deus. Eu abençoo todos aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado.